E voltando um pouco para a rede, né? Como é que você vê a participação das mulheres no grupo, né? É um contingente grande, né? Você tinha comentado, é 50-50 ali com os homens, né? Mas como é que você vê essa participação? Eu acho que, assim, em termos assim, gerais, está dividido, né? O que eu acho que a mulher ela está buscando hoje, e temos bons exemplos na rede, é que ela pode ser uma gerente, né? Temos várias líderes, né? E a gente pode ter mais gerente. Então, eu acho que tanto os regionais quanto gestão de pessoas está buscando perfis, né? E não tem como mais falar, é mulher, não dá. Mulher tem filho, mulher, mas todo mundo tem a sua fase da vida. Uma hora dá para conciliar e tem que conciliar, né? Então, eu acho que a mentalidade de que a mulher, ela falta muito porque cuida do filho, a mulher, eu acho que hoje já não tem mais. Claro que a mulher é mãe, ela tem as suas responsabilidades, mas como o homem também tem, a gente vê Sim. muitos pais, né, homens, também cuidando, né? Então, a gente vê tarefas sendo aí divididas. Mas é claro, em termos de potencial, a gente vê que todas as mulheres têm o mesmo potencial, têm competências até como mulher diferenciadas, até por conseguir ser mãe, conseguir te cuidar da casa, conseguir cuidar. Que a gente vai se multiplicando, né? Tantos papéis, né? Tanta coisa. Eu acho que a gente tem isso no nosso DNA, né? E talvez culturalmente a gente é ensinada para conseguir fazer, então os homens falam, nossa, dá uma tarefa para a mulher faz, né? Às vezes mais de uma, né? Não consegue dividir. A gente consegue, e eles sabem que a gente consegue, né? Agora, todo o resto é treinamento, todo o resto é desenvolvimento, né? Tanto homem quanto mulher. Então, chega num certo nível que a gente não fala mais homem e mulher. É a capacidade, né? A formação, o a investimento que pessoa, você faz em você. não é? Então a gente mede muito, como que é o comportamento da pessoa, não é da mulher ou do homem. Qual é o comportamento? Como que ele ou ela lidera uma equipe? Né? E não tem essa de ser homem ou mulher. Né? Então, eu acho que isso que é legal. Quando a gente capacita, a gente não fala, treinamento para homem, treinamento para mulher. Não. Quem quer? Vaga aberta. Só que é o seguinte, é o que a gente conversou. As pessoas querem, elas têm que querer. Né? Porque uma coisa é a mulher se aceitar como mulher. Porque se ela acha que ela é inferior, ela vai ser sempre inferior. Agora, se ela se aceita como ela é, e como ser humano, né? Eu me aceito como mulher. Não, eu me aceito como ser humano. Tenho minhas falhas, sou sensível ou não, e isso é qualquer um. Então, eu acho que quando a mulher ela consegue se enxergar, ela é a primeira que aparece. Ela é a primeira que se destaca. Então, uma dica, né, para todas aqui, acho que a autoestima, né, trabalhar que vocês são capazes, nós somos capazes, todos somos capazes, né? E sempre buscar um apoio e a gente não precisa fazer nada forçado, as coisas acontecem. Como eu falei na história da família, eu não tive que brigar, né? Eu acho que a gente conquista o espaço, né? Claro que com pessoas como a minha família, né, tem muitos outros homens acolhedores, tem muitos outros homens formadores, né? Então, são essas pessoas que a gente fala assim, olha, estamos no caminho certo, porque é esse perfil que a empresa precisa, né? De pessoas formadoras de pessoas, né? Que possam liderar, né? E fazer esse ambiente de trabalho, né? Um ambiente saudável, né? A gente fala hoje de saúde mental. Sim. Né? Porque a vida de supermercado não é fácil. A gente passou por um processo difícil, acho que o mundo passou. Então a gente vê que a gente tem uma oportunidade, né, de crescimento, né, dentro do supermercado. Então, quem gosta, né, do ramo, com certeza consegue crescer. Tem oportunidade em todas as áreas, todas, né? Só que a gente fala, vamos crescer de forma equilibrada, né? Acho que nada a qualquer custo, acho que a gente tem que buscar o resultado sim, mas tem que ser de uma forma saudável,
né? As pessoas têm que se sentir bem trabalhando e aí sim elas vão trazer esse resultado. Porque o cliente sente na pele, né? Você sente o acolhimento, né, da equipe, né? Já é um diferencial, né? Sim. Não deveria ser só um diferencial, né? Deveria ser o atendimento deveria ser assim sempre. A gente percebe que há um diferencial, né? Desse acolhimento. Você é recebido diferente, né? Você vai num chibata. Obrigada. E sei que temos problemas. Todos os lugares, né? Mas vamos, né? Como você falou, o aperfeiçoamento é constante também. Sim, eu acho que nós temos uma equipe muito boa, né? E o que a gente fala, né? Às vezes a Sônia, como cliente, né, dá feedbacks, eu falo muito obrigada pelo feedback, né? Então eu acho que a equipe, né, aceita o feedback de forma positiva, né? Porque se a gente está falhando, é por talvez uma questão de reforço, uma questão de sempre falar a mesma coisa para ver se a pessoa entende, né? O que a gente estava conversando, tem que entender o porquê que está fazendo, né? Porque ninguém é robô aqui. Ah, faz? Como assim? Por que você faz, né? Então, chegar nessa qualidade de treinamento, né, de conscientização, né, é uma missão. Por isso que eu falo assim, as pessoas têm têm a educação da família, né, tem da escola e tem aqui, né, em casa, a gente chama de na nossa casa, né, porque aqui a gente também ensina, né, e reforça, né, às vezes a pessoa nunca passou por uma experiência daquela, aqui aprende, né, então a gente vê os meninos, né, desde menor aprendiz, né, aqui em Mogi das Cruzes a equipe, a Legião, né, Legião Mirim do Ediel, querido Ediel, um abraço. Esse é um outro homem também, né, que admira as mulheres e a gente admira você, viu, Ediel? Faz um trabalho muito bacana mesmo. Um trabalho parabéns. muito bacana, trabalhar na essência, trabalhar no início, né? Então eu admiro muito o trabalho da Legião porque os meninos eles vão crescer com uma base, né? Nós temos gerentes que foram Legião Mirim, né? E a gente fala que tudo que eles passam e ensinam, né, é a base, né? É a base que talvez se perdeu com o tempo, mas a Legião mantém. Então, Mogi das Cruzes tem esse trabalho que a gente reconhece como também assim, muito importante, né, no processo também, né, da sociedade, né, como um todo, e na comunidade aqui de Mogi das Cruzes, né. Para a gente finalizar, falar um pouquinho dos seus planos, né? Seus planos pessoais, profissionais, né? Como você vê aí o futuro da Rede Chibata. Os planos, né? Claro que é expandir, né? Esse ano a gente inaugura um outro hipermercado em Suzano. E então, assim, é mais trabalho, mais uma loja para oferecer o melhor que a gente tem para oferecer, o melhor atendimento. Da parte pessoal, eu tenho uma equipe maravilhosa e que a gente sempre busca inovação, né? Então, sempre quando tem uma ferramenta nova, sempre quando tem alguma funcionalidade que vai melhorar em processos, que vai agregar na comunicação, que vai aperfeiçoar as pessoas, a gente busca. Então, a minha equipe, ela está junto comigo, né? E a gente consegue construir, planejar, né, esse futuro que a gente fala, um dia a gente chega lá, né? Por isso que eu falo, a gente sempre acha, será que eu cheguei? Não, falta muito para melhorar, né? E é claro, né, para a gente também conseguir, ano passado eu comecei a me cuidar mais, né? Faço academia, né? Dica para as mulheres, né? Realmente uma grande conquista, parabéns. Olha, se cuidem. A gente sempre acha que não tem tempo, mas a gente tem que ter tempo para a gente se cuidar, porque eu até acho que eu era mais nervosa antes e fazendo academia eu me sinto mais calma, né? Acho que o pessoal vai falar, é verdade. Mas dá uma desacelerada, né? Dá, eu acho que às vezes você tem tanta energia e tanto pensamento e academia, né, toda a questão hormonal, né, do processo, eu acho que da atividade física, né, mexe com tudo. Então, assim, desde o sono, desde a alimentação, que tem que ser boa, né, tem que ser boa.
Olha aqui. Hoje pode, Hoje pode. Mas é só comer e malhar, né, doutora? Ela falou, vai ter que malhar uma semana para pagar isso aí. Mas eu dou uma dica para as mulheres que deve estar todo mundo assim, nossa, a Marisa falando isso. Sim, a Marisa falando isso porque para mim foi importante. E não só para mim, mas para minha família toda. Eu acho que a gente tem que ter algum hábito saudável, né? E eu acho que cuidar da gente, colocando a gente como prioridade. Porque se a gente não gosta da gente, como que a gente vai cuidar dos outros, né? Então, decidi, vou cuidar de mim e vou cuidar dos outros, né? Porque senão não tinha como dar continuidade. Porque eu dou a continuidade, né? Então, eu tenho que estar bem. E a pandemia mostrou muito isso. A gente ficou muito cuidadosa com tudo e ao mesmo tempo a gente fala, e a minha imunidade, como tá, né? Então, a dica que eu dou... Vocês como serviço essencial, né? Não parou, né? Não paramos. Nesse momento. Meu pai não parou, meus tios não pararam, todos os dias trabalhando. Claro, não fazia, né, visitas da forma que fazia, da frequência que fazia, mas todos firmes e fortes, né? Então, e a gente trabalhou mais do que nunca, né? Com certeza. E aí a gente fala, nossa, se você não se cuida, né? E a gente sobreviveu, né, a uma pandemia, né? Então, eu aprendi, eu falei assim, nossa, é tanta coisa que a gente aprendeu na pandemia, né? Tanto a espiritualidade, questão agora, né, do físico, também da vida, né? Eu falo para as pessoas, sejam mais leves, né? Briguem menos, não tenha inimigos, né? Tá com um problema? Resolva o problema. Não precisa matar a pessoa, resolve o problema. Então, a leveza, né? A lição que você tem que tirar de tudo isso, que você está aqui, graças a Deus, é porque você tem algo a oferecer. Então, ofereça o seu melhor, mas da melhor forma. Não é oferecer porque eu estou oferecendo, não. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter uma qualidade. As pessoas, elas não querem mais ser maltratadas. As pessoas não gostam de pressão sem saber por quê. Só bate meta, só por bater. Não, acho que você tem que ter um propósito. Você tem que ter um objetivo. Por que você está fazendo? Você tem uns clientes, né? Então, você tem que atender. Só que não adianta atender bem o cliente se você não está cuidando do funcionário. Então, como que você trata seu colaborador? É a forma que ele vai tratar o seu cliente. Então, tudo isso que a gente vive, né, e amadurece, né? Ninguém é perfeito, mas eu acho que a gente está em construção, né? Somos humanos, erramos também, mas eu acho que essa busca de ter essa consciência, né? Se propor, né? Porque se você não está aberto para isso, se você acha, não, essa aqui é a minha verdade, vai ter que ser assim, sempre foi assim, será? Né? Então, eu acho que dá vontade de trabalhar quando você tem esse propósito, né? Que é uma construção com seres humanos. A gente constrói lojas, mas a gente está lidando com seres humanos, né? A gente está lidando com sentimentos, com expectativas, né? E produto a gente, teoricamente, encontra em qualquer lugar. Mas como que você oferece o seu produto, né? Com um atendimento que é só seu? O cliente, eu falo, eles voltam por causa dos nossos colaboradores. Eles que estão na linha de frente, olhando, sorrindo para o cliente, conversando com o cliente, acolhendo, não é verdade? Então, é a forma que a gente também conduz, né, a empresa. É tudo reflexo, né? Não é? Então, isso que eu admiro, assim, né, desde lá de 1976, né, da minha avó, trabalhando lá na quitanda, né, todo mundo lembrando dela, do atendimento dela, do meu avô sempre andando para lá e para cá, né, meu pai, meus tios ali sempre presentes, fazendo de tudo para atender o cliente, né, você vê puxando para hoje e fala, a gente faz isso, né, da mesma forma ainda, né, e essa essência que não pode morrer, né, então eu acho que essa é a missão Shibata, né. Realmente um trabalho muito bacana, né. E a gente só tem a agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse Café com Mogi News. Eu que agradeço, viu? Olha, falar da gente não é fácil, viu? É uma história, né? E é uma história que eu só falo assim, é gratidão, tá? É pela família,
por Deus, pelas pessoas que a gente convive, né? Por momentos como esses, né, de poder falar um pouco, porque a gente não tem essa oportunidade, né, de falar da gente, né? Deixa eu falar de mim. Então, agradeço muito, tá? A Sônia também. Viu, Sônia? Obrigada. E obrigada a você, Kátia. A gente que agradece e até a próxima.